Irmãos, nessa noite eu quero agradecer a todos, né, por ter também sendo o último dia de conferência, né, falando sobre o chamado para os jovens, né, e aí nós estudamos ontem também durante a programação, falando também sobre outros jovens, né, que foram chamados, né, de acordo com a Bíblia, né. E hoje eu gostaria de perguntar aos irmãos, quantos dos irmãos gostaria que essa programação repetisse aqui nesta igreja? Então, irmãos, se nós não conseguirmos trazer ele de volta, vai estar num link no YouTube, né? Então a programação de sexta-feira foi gravada, a de ontem também e hoje também. Então a gente quer pedir aos irmãos que mantenham em silêncio, senão o barulho sai todinho na gravação, né? Então a Priscila está ali tentando ajeitar ali para a gravação, né? Então vamos manter a reverência, né? Postarmos também na casa de Deus, né? E vamos fazer que tudo possa sair em perfeita em ordem. Bom, o tema que falamos na sexta-feira, né? Um tema específico falando sobre José, né? Ontem foi um tema específico falando sobre a menina que deu oportunidade na Naamã ser curado. E hoje nós vamos falar qual é a sua história, né? Vamos ficar atentos nesses temas, vamos aproveitar a oportunidade, né? E eu queria agradecer, né, ao jovem Alan, né? Ele passou no teste hoje, andou bastante com a gente, né? Fez umas caminhadas terríveis, mas aí eu quero agradecer pela oportunidade que ele nos deu, né, de estar aqui conosco durante esse final de semana, né? Então com ele vou passar a mensagem falando sobre qual é a sua história. Antes de tudo, o chamado do jovem, eu já gostaria de dizer que é confiar em Deus. Eu acho que durante todas as outras mensagens eu tenho deixado bem claro a respeito que nós devemos confiar em Deus a todo momento, a todo instante, e não só nos momentos críticos. Mas hoje nós vamos falar sobre qual é a sua história. Irmãos, quantos aqui querem deixar uma marca no mundo? Eu quero deixar a marca no mundo, não sei isso não, mas eu quero deixar a marca no mundo. E quantos têm uma história para contar? Eu acho que principalmente as experiências, quando a gente chega assim, em alguém que tem muita experiência, a gente pergunta, conta a sua história. Eu particularmente gosto de ouvir a história dos irmãos mais experientes. Sempre tem uma lição para tirar para a nossa própria vida. E hoje nós vamos falar sobre alguém que deixou uma história. Mas antes de tudo eu gostaria de contar uma história a respeito de mim. Quando eu tinha 5 anos, eu assisti pela primeira vez uma conferência dada pelo presidente da Conferência Geral. Naquela época era o irmão Churis Kumar, Daniel Churis Kumar. E daquela vez em diante, claro, não para sempre, mas por um longo tempo, meu sonho de deixar, a marca que eu queria deixar no mundo era ser presidente da Conferência Geral. Meu sonho era ser presidente da Conferência Geral. E não tinha sentido, porque hoje em dia eu vejo meu pai como presidente de uma associação e já não é pra mim. Porque já tem muito trabalho, imagina o presidente da Conferência Geral. Mas então eu tive outro sonho, de deixar outra marca no mundo. Esse meu sonho era fazer um carro que voasse. Sonho de criança. Acontece que já inventaram a Audi com a Mercedes, vão lançar em 2019 o primeiro carro voador para todas as pessoas. Então, essa não vai ser a marca que eu vou deixar no mundo. Já tem outra, né? Mas hoje nós vamos falar sobre jovens que conseguiram deixar sua marca no mundo. Vamos falar sobre algo que aconteceu na Babilônia, 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. E, claro, por favor, suas Bíblias. E preparem-se para contribuir com a leitura. Eu vou começar a ler no versículo 1 e, por diante, segue essa leitura. Capítulo 3 de Daniel, 1 a 30. Diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia.
Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz e ordenava-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram o judeu. Responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, e da gaita de foles e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há um homem judeu que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, o rei, não fizeram caso de ti. A teus Deus não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Ele lhes disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Agora, pois, está disposto, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrar-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de ti responder. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto e seu semblante. Sadraque, Mesaque e Abednego falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram:
ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve perda alguma sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, pois queriam entregar o seu corpo, e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao Deus Altíssimo. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como hoje. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Irmãos, antes de começarmos a comentar essa história, vamos falar sobre a estátua de ouro. Eu particularmente gosto de pesquisar preços das coisas. Acho que os irmãos viram isso ontem, né? E, bem, uma curiosidade a respeito dessa estátua é que ela é construída toda em ouro. No versículo 1 é contado as medidas dessa estátua. Diz que era 6 côvados de largura e 6 côvados de profundidade e 60 côvados de altura. Um côvado babilônico é equivalente a aproximadamente 49,61 centímetros. 6 côvados seriam 2 metros e 97 centímetros, 97,66 centímetros. Ou seja, era quase 3 metros, quase 3 metros e quase 30 metros de altura. Mas eu fui um pouquinho além. Vamos saber qual a área que essa construção ocupa. Ela ocupa a área de aproximadamente 263 metros e 273 metros e 730 centímetros cúbicos. É aproximadamente 263 mil e 700 milhões e 730 mil centímetros cúbicos. Mas por que calcular a área? Porque eu queria chegar no preço. Porque 1 centímetro cúbico de ouro tem aproximadamente 19,3 gramas. E o preço da grama de ouro a gente já viu ontem, né, que é R$ 155,08. Então, quanto custava a estátua de ouro? Chegamos à conclusão que a estátua de ouro custava aproximadamente 789 bilhões 355 milhões 494.120 reais. Isso vale mais do que o PIB do Brasil. Uma estátua. É muita coisa, né? Muita coisa. Para você dar dinheiro suficiente para construir aquilo, você tem que ser super, ultra, mega, hiper bilionário. No caso, Nabucodonosor era. Então, ele podia. Mas, agora vamos à história mesmo, né? O problema de Nabucodonosor fazer uma construção dessas é que ele queria que todas as pessoas adorassem. E o mensageiro foi a todas as províncias de Babilônia para fazer com que as pessoas se reunissem e adorassem essa estátua. E não parou aí. Tinha um decreto. O decreto dizia o seguinte: o decreto dizia o seguinte:
ordena-se a vós outros, povos de nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos pronunciareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Irmãos, nós vemos que a convocação de Nabucodonosor era obrigatória. Não era simplesmente chamando aleatoriamente, se você quiser ir, você vai. Não, era obrigatória. Através disso, porque realmente os 3 jovens hebreus iriam para uma adoração de uma estátua gigantesca voluntariamente? Não. Então a gente vê que era obrigatório. E este decreto ordenava a morte daqueles que não obedecessem à ordem do rei. Irmãos, hoje eu experimentei uma circunstância que eu lembrei que me fez lembrar da experiência dos 3 hebreus. Sabe, já ouviram falar no efeito manada? Efeito manada é quando um determinado grupo de pessoas começa a fazer um padrão de coisas e, por estarem em maioria em relação a indivíduos, os indivíduos começam a imitar. Por exemplo, um búfalo começa a correr, que empurra outro, e daqui a pouco a manada inteira está correndo. Por isso chama-se efeito manada, porque pode ser observado em animais que andam em manada. Porque um é capaz de causar uma grande comoção. E quando o rei Nabucodonosor mandou todos se ajoelhem, todos se ajoelharam. Não por efeito manada, porque também tinha uma fornalha bem chamativa ali, dizendo que, olha, se vocês não se ajoelharem, aqui, ó. Mas os 3 jovens hebreus ficaram em pé. Eu lembro de uma circunstância que aconteceu lá em Vila Velha. Eu tinha um professor no ensino médio, o nome dele é El Bonin, e ele é ateu. E de tanto encher o saco dele, ele finalmente foi à igreja, na nossa igreja. E todas as orações, ele não se ajoelhava. Era incrível. Mas ele gostou da experiência da igreja e espero que um dia ele venha se converter. Mas ele não se ajoelhava. É o oposto dos 3 jovens hebreus. Mas os 3 jovens hebreus ficaram em pé. E o mais interessante a respeito disso é que quando você não faz o que todo mundo faz, você se sente mal. Quando todo mundo está correndo e você está sentado, não tão mal assim, porque às vezes a gente não gosta de correr, mas quando todo mundo está fazendo algo que você está a fim de fazer e você não está fazendo, a tendência é você se sente mal por aquilo, se sente mal por não estar fazendo o que os outros estão fazendo. E eu digo isso porque hoje aconteceu algo assim. Quando nós estávamos lá na trilha, voltando da trilha, o pessoal falou assim: quem chegar por último fecha a porteira. Todo mundo começou a correr, eu comecei a correr junto. Depois eu pensei: por que eu estou correndo? Efeito manada. E os 3 jovens hebreus estavam imunes a isso. Tinha muitas circunstâncias e fatos que poderiam obrigar os 3 jovens hebreus a ajoelhar. A fornalha, o efeito manada, o fato de eles se sentirem mal se não fizerem o que todo mundo está fazendo, mas eles não se ajoelharam. Determinação. Nós tendemos a imitar os outros. E esses 3, não, esses 3 eram diferentes. Mas irmãos, lá na Babilônia tinha uma rivalidade muito chata, vamos dizer assim. No capítulo 2 de Daniel, no versículo 49, não precisam ir lá atrás, mas tem um pequeno comentário. Depois que Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, ele pede que os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tenham cargos. Diz assim: a pedido de Daniel, o rei Nabucodonosor constituiu a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia.
Então, eles de certa forma foram auxiliados, eram meio que favoritos do rei, devido a Daniel ter interpretado o sonho. E eu garanto que ninguém estava muito feliz com isso. Porque qual foi a primeira coisa que os puxa-sacos do rei, vamos dizer assim, foram fazer? Olha, aqueles 3 lá que você instituiu por favor de Daniel, não adoraram a estátua. Você mandou, não mandou? E agora? Tem que mandar eles para a fornalha. E aí? Mas foi você que instituiu, viu? Ninguém colocou eles lá, foi você. É bem dito, né? Que você instituiu sobre as províncias. E nesse momento, Nabucodonosor agora chama os 3 jovens hebreus. Irmãos, alguém já esteve na presença de um juiz? Eu nunca estive, então eu não sei. É intimidador? Eu não faço ideia, realmente. Eu acho que é, mas eu nunca fui. Eu não sei. Se eu estivesse do Trump mais do que o Barack Obama, mas se eu estivesse na presença do Barack Obama, eu já ia ficar tremendo a base. Agora do Trump, então, vixe. Agora eles estavam na presença do rei da nação mais poderosa do mundo. Era tipo Donald Trump atualmente. Nem tanto, porque antigamente eles tinham mais poder nessa época. Então era mais perigoso ainda. E os 3 jovens hebreus desafiaram este rei. E o texto diz algo muito interessante. O rei Nabucodonosor quis dar uma segunda chance. E o mais interessante a respeito disso é que se um qualquer tivesse ficado em pé, Nabucodonosor teria dado uma outra chance. Por que deu uma segunda chance para os 3 jovens hebreus? Porque eles se destacavam. Porque eles não eram corruptos. Porque eles de fato faziam um ótimo trabalho. E o rei Nabucodonosor, assim, cogitou a possibilidade de um pouquinho de pressão agora fazer com que eles adorassem a estátua. Mas o que os jovens responderam para Nabucodonosor? Claro, Nabucodonosor antes desafiou, né? Falou, que Deus será capaz de livrar da minha mão? Pegou pesado. Eu acho que nesse momento tem umas personalidades que são vistas, né? Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Eu acredito que tinha um colérico no meio que falou bem assim, olha, é o seguinte, se Deus livrar ou não livrar, o problema é nosso. Não vai fazer a gente adorar estátua nenhuma. E o rei Nabucodonosor, com certeza, nessa hora saiu de si. Como ele saiu de si quando mandou todos os da corte, no capítulo 2, serem mortos. Inclusive os que estavam aprendendo, né? Isso incluía Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E os jovens foram lançados na fornalha. Mas, irmãos, agora um pouquinho mais de ciência. Sabe qual a temperatura necessária para derreter o ouro? Mínima temperatura. 1064 graus. Isso mata alguém assim. Não dura muito tempo, não. E o rei Nabucodonosor mandou os jovens serem lançados na fornalha. Acredita-se que foi a fornalha utilizada para derreter o ouro que foi usado na construção da estátua. Porque faz sentido, né? Agora, Nabucodonosor pediu para que essa fornalha fosse esquentada 7 vezes mais. Eu não acredito que eles tinham a capacidade de esquentar 7 vezes mais a fornalha. Mas, se foi esquentada 7 vezes mais, porque Nabucodonosor mandou, não está querendo dizer que foi feito, entendeu? Não está dizendo que realmente esquentou 7 vezes mais a fornalha. Está dizendo que Nabucodonosor mandou. Mas, talvez só esquentaram mais um pouquinho, o máximo que podia e pronto. Até porque 7 é plenitude, né? Então pode dizer o máximo possível. Isso. Se fosse 7 vezes mais, seria 7.448 graus. Já derreti o barro nessa altura do campeonato. Irmãos, uma coisa interessante é que as fornalhas no tempo de Babilônia,
eram construídas de maneira que derretia o metal, colocando ele por cima. Ou seja, acredita-se que tinha uma tampa e que os jovens foram jogados de cima para baixo. Eles foram empurrados para dentro da fornalha. Por isso que os soldados que carregavam morreram, porque o ar quente é mais leve do que o ar frio, então eles sobem. A prova disso é que o fogo é para cima, não para baixo. E por isso os soldados morreram, porque estavam muito quentes. Assim que eles jogaram, abriu a tampa, subiu o calor e pronto. Churrasquinho de soldado, os mais fortes. Irmãos, só o vapor matou os soldados mais fortes do rei Nabucodonosor. E com o tempo, eu acredito que Nabucodonosor, quando viu que os jovens estavam dentro da fornalha, ele quando Nabucodonosor viu que os jovens estavam dentro da fornalha, ele se virou para a multidão e falou: olha o que acontece com quem não adora. Eram muito chegados dele. Os 3 jovens hebreus eram muito chegados a ele. E ele não os poupou. Então quem dirá o Zé Ninguém? Mas eu acho que nesse momento chegou alguém e cutucou no ombro de Nabucodonosor. O rei, olha na fornalha de novo. Olha de novo. Ok? Problemas técnicos. Provavelmente disseram: Nabucodonosor, olha na fornalha de novo. Eu acho mais legal imaginar que ele ainda estava olhando para a fornalha e dito assim: é isso que acontece com... A gente não jogou 3? O que está acontecendo? Tem 4 lá dentro. Calma aí, 1, 2... Tem 4 mesmo. Esse deveria ter... Esse deveria... Provavelmente. Talvez precisasse de um óculos. Isso era para ser um exemplo. Isso era para ser um exemplo para outras pessoas. Mas do que isso tornou-se exemplo? Irmãos, Nabucodonosor provavelmente disse: isso é o que acontece quando não se obedece ao rei. E os jovens com seus atos estavam dizendo: isso é o que acontece quando se obedece ao rei, porque este vale a pena obedecer. Irmãos, se os 3 jovens hebreus estivessem curvados como as outras pessoas, eles não teriam feito história. Eles não teriam a oportunidade de chegar no céu e dizer: olha, eu estava lá dentro, Jesus estava lá comigo, porque eu escolhi adorar o Deus certo, no momento certo. Eu decidi obedecer ao rei certo. E quando nós decidimos adorar e obedecer ao Deus certo, nós estamos em pé para o resto do mundo. Quem se ajoelha na presença de Deus, não se ajoelha na presença de mais ninguém, porque a autoridade de Deus é a autoridade máxima. Nenhuma pessoa na terra é capaz de causar medo em quem serve a Deus. E quando nós escolhemos a servir a Deus, Ele é capaz de até descer e estar conosco. Irmãos, no céu, nós vamos ouvir muitas histórias. No céu, nós vamos ouvir muitas histórias além dessa, de pessoas que talvez não tenham sido tão heróicas assim, mas que voltaram atrás, de pessoas que tenham feito a escolha como eles fizeram, e talvez Deus não os tenha poupado.
Mas eu pergunto, quando nós chegarmos no céu, o que nós vamos contar? Qual é a nossa história? Qual é a sua história? O que tem para contar para José? O que tem para contar para Naamã, Eliseu, Elias? O que você tem feito por Deus? Porque essa é a única história que conta. Essa é a única história que de fato conta. Esses 3 jovens hebreus estão imortalizados porque escolheram adorar a Deus. Então, irmãos, meu apelo essa noite a todos aqui é que escolham adorar a Deus, porque quando chegar no céu, nós vamos ter muitas histórias para contar. Nós vamos ter muitas, diversas experiências para dizer: olha, foi assim que Ele me libertou dessa vez e tudo mais. Então, desde agora eu pergunto: alguma vez tem acontecido de estar indeciso entre adorar a Deus ou ao ídolo? Pode ser trabalho, dificuldade no vestuário, dificuldade em manter os pensamentos voltados a Deus durante o sábado, dificuldade na alimentação, talvez, dificuldade em separar tempo para Deus, levar mensagem às outras pessoas. Porque aqueles que decidem fazer isso por Deus têm histórias para contar no céu. Então, qual é a sua história? Amém. Agradecemos ao jovem Alan, né? Em nome do Departamento de Jovem, queremos agradecer ele por ter disponibilizado o seu tempo, né? Muito bom ele ter feito presente aqui no nosso meio. Quantos gostaram da mensagem nessa noite? Amém. Todos nós gostamos. Que Deus possa sempre estar abençoando ele, que ele possa sempre estar fazendo esse belo trabalho. Amém? Amém.